Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso grupo de estudos da Sociedade Beneficente Allan Kardec, aqui de Sorocaba. Estamos aqui novamente reunidos, eu, o Gustavo e o Wagner, para falarmos mais um dos princípios na sequência nossa aí de vídeos sobre os princípios da doutrina espírita, que estão lá no Livro dos Espíritos, na introdução, no item 6 da introdução. E antes da gente começar a falar de um novo princípio, eu convido todos para que a gente possa elevar nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecer pela oportunidade de estarmos juntos aqui, agradecer também pela oportunidade de podermos falar sobre esses princípios espíritas, e que possamos cada vez mais nos aprofundar nos temas do espiritismo. Bom, o princípio que a gente vai falar hoje, ele tem bastante a ver com o espírito, né? Essa palavra que Allan Kardec utiliza em dois momentos, em vários momentos, mas na verdade em duas formas, ele utiliza o espírito com E maiúsculo e o espírito com E minúsculo, né? E hoje a gente vai falar do espírito com E maiúsculo, partindo justamente da questão onde ele esclarece para a gente, né, a diferença de se utilizar o E maiúsculo para se diferenciar de algo que ele estava utilizando até então, né, dentro da descrição da obra. Então, lá na pergunta 76 do Livro dos Espíritos, que é onde a gente começa hoje o nosso princípio, Kardec explica um pouco a diferença entre esse espírito com E maiúsculo e agora utilizando o espírito com E minúsculo, e a gente vai conversar um pouquinho, nós três hoje, sobre justamente essas diferenças. Então, o princípio, ele está descrito assim: o espírito não é, portanto, um ser abstrato, indefinido, que somente o pensamento pode conceber. É um ser real, definido, que em certos casos pode ser percebido pelos sentidos da visão, da audição e do tato. Então, esse princípio, ele aparece na obra, logicamente, nós estamos estudando esses princípios lá, retirando esses princípios, né, do Livro dos Espíritos, mas ele vem aparecer, na verdade, em alguns momentos dentro da obra, inclusive na Revista Espírita. Então, na Revista Espírita, por vezes, esses princípios, até com uma redação muito parecida com o que foi trazida para o Livro dos Espíritos, e alguns deles aparecem em momentos específicos, e a gente consultar a Revista Espírita de 1861, lá de março de 1861, a gente já começa a ver que alguns dos princípios foram, né, retirados também de textos já publicados na época, nas publicações da Revista Espírita. Bom, a gente precisa começar a falar sobre esse espírito com E maiúsculo, né? Então eu convido meu amigo Wagner para que ele dê essa definição para a gente comece nosso estudo aqui sobre o espírito. Bem, a definição de espírito, primeiramente, boa noite, mas a definição de espírito para nós, que fazemos o estudo do espiritismo já há algum tempo, ela fica bem clara a partir do momento que nós nos esforçamos para entender que a espiritualização do ser, ou seja, quando nós nos tornamos espíritos com a letra E maiúscula, é o momento onde nós individualizamos-nos. O que seria essa individualização para nós, para a gente facilitar? Espírito é o ser inteligente, como está no Livro dos Espíritos. Os espíritos são os seres inteligentes do universo. Mas olha que interessante que Kardec já destaca na terminologia a palavra seres antes disso. Porque seres quer dizer existe. Então, são os seres existentes como algo elementar, que a gente tem que sempre considerar essa possibilidade da criação de Deus. Então, se nós somos os seres inteligentes do universo, e nesse processo de individualização, nós já falamos anteriormente, hoje vai ser falado novamente dessa questão da individualização, mas se nessa questão, o atributo principal do espírito é pensar. A partir do momento que eu penso, que eu tenho pensamento contínuo, eu sou um espírito, então, com a letra E maiúscula. Eu já me individualizei. Eu passo a ter pensamento 24 horas por dia. Nós já devemos lembrar que os 4 grandes atributos do espírito que está no Livro dos Espíritos, o primeiro deles é pensamento. O segundo é inteligência. O terceiro é o conhecimento de si mesmo, ou senso moral. E o quarto é livre-arbítrio. A partir daí,
O espírito, ele é indivisível, ou seja, não se subdivide nunca mais, a individualidade não se perde nunca mais, nós vamos assumir vários mundos, nós vamos assumir várias encarnações e reencarnações, porém sempre seremos o mesmo espírito. Nós nos reconheceremos na erraticidade, depois da separação do corpo, nós vamos nos reconhecer de alguma forma. Então, essa constituição do que eu sou o espírito, eu me lembro bem que no livro dos Médiuns, tem uma pergunta onde Kardec, a pergunta é a seguinte: existem espíritos? E a resposta é a seguinte: a dúvida se existem espíritos, ela é consistente, por quê? Porque não se conhece a verdadeira origem do espírito. Então, conforme nós vamos estudando, nós vamos evoluindo, nós vamos aprendendo, em uma terminologia um pouco diferente, apreendendo do que somos nós verdadeiramente espíritos. E nesse processo de individualização, eu acho que vale uma analogia bem pobre, simples, para aqueles que não têm aculturamento doutrinário já de algum tempo. Se uma pessoa faz uma massa de pão muito grande, um grande volume de massa de pão, ele vai dividindo os pãezinhos. Cada pãozinho daquele é uma individualização do conjunto que era a massa. Então, existe uma massa de princípio inteligente em todo o universo, porque nós vemos lá na Trindade, é Deus, Espírito e matéria. O Espírito é o Espírito com a letra E minúscula, as partículas de princípio inteligente que estão em todo o universo. E um grande conglomerado delas forma, então, uma individualidade, um espírito individualizado, que nunca mais se subdivide e vai ter uma condição bastante interessante, uma grande notícia. A partir daí, nós somos seres imortais. Uma outra grande notícia é que o espírito com E maiúsculo é um ser imortal. Não é eterno, porque passou a existir um dia, mas é imortal. É bom a gente sempre destacar. É legal, porque se o espírito fosse eterno, né, ele seria como Deus, e na verdade nós somos filhos de Deus, criados por Deus, então nós não somos, né, eternos, nós não temos, o espírito teoricamente não tem fim, né, não tem fim, é algo que não tem fim, mas ele nasceu porque ele foi criado por Deus, e a criação de Deus, ela é permanente, né, Deus jamais cessou a sua criação, e os espíritos também, eles são essas inteligências que povoam o universo todo, né? Então, né, nesse sentido, eles estão espalhados, né, dos seus diversos graus de desenvolvimento, esse espírito com E maiúsculo, povoando esse nosso universo, inclusive esse nosso planeta aqui, onde nós estamos, obviamente, porque somos espíritos, né? Agora, interessante a gente pensar também um pouco na constituição, né, do que é formado esse espírito, né, das características desse espírito. Gustavo, se a gente podia aprofundar um pouquinho, não, nessa constituição dos espíritos? Sim, eu acho que é uma ótima ideia, Juliano. Mas antes, só queria fazer uma observação rapidinho, assim, sabe? Muitas vezes, quando a gente está estudando a doutrina, a gente se apega muito no aspecto científico dela, que é maravilhoso, ele fascina nós, né, que gostamos de estudar, de nos debruçarmos sobre toda essa temática, sobre a ciência, que é o espiritismo. Mas se a gente olhar do ponto de vista filosófico e consolador, olha o poder da mensagem do que o Wagner acabou de falar para a gente, sabe? Que nós, espíritos, nós somos imortais. Olha como isso é forte, assim, sabe? Então, principalmente nessa época que a gente está passando aí de pandemia e coisa e tal, tem muitas pessoas perdendo seus entes queridos, seus amigos, né? Pessoas que têm um apreço, e, na verdade, não é que ela está perdendo, ela só está se despedindo por pouco tempo. Daqui a pouco a gente se encontra de novo, daqui a pouco a gente está junto para passar por novas experiências, e como o Wagner falou, nós somos imortais. Então é só um pequeno distanciamento ali que está acontecendo. Então eu acho que isso dá um consolo muito grande, né, para essas famílias, essas pessoas que estão passando por essas dificuldades aí, né, nessa época, né. Então a nossa doutrina espírita, ela é muito científica, que é fantástico, mas também ela é muito consoladora, né. Ela ajuda, dá força para passar por essas dificuldades da vida aí, né? E sempre deixa uma condição de esperança, né, Gustavo? Essa consolação não é só consolar, mas ela me dá esperança. Se eu sou imortal, eu não vou parar nunca mais, eu não paro mais. Que delícia, é muito poderoso isso, né? Mas a gente vamos falar um pouquinho sobre a constituição do espírito, então, de nós espíritos. Se a gente pegar ali na questão 80, 82, mais ou menos, Kardec pergunta para os espíritos, né, que participaram da codificação, se os espíritos eles são imateriais.
E a resposta deles é muito legal, porque eles falam que imaterial não é o termo correto. O nosso linguajar, nosso vocábulo, não tem uma palavra assim que se aproxima, que consiga definir exatamente o que é do que é feito o espírito. Eles falam que incorpóreo é o que chega um pouco mais próximo. Aí eles dão até um exemplo interessante lá, que eles falam assim, imagina um povo de pessoas cegas. Como você vai definir a luz para eles? Como você vai definir as cores para eles? É muito difícil, porque você vai usar de analogias para tentar explicar aquilo lá, só que as analogias, elas são um pouco pobres, elas diminuem aquilo lá. Então, é muito difícil você usar algum adjetivo para descrever alguma coisa, sendo que o linguajar, o vocabulário, a linguagem daquele povo, ela não ajuda, ela não é precisa o suficiente para descrever aquilo. Então, é por isso que é muito difícil a gente definir exatamente com as nossas palavras, com as nossas terminologias, do que é constituído o espírito, nós espíritos. Então, incorpóreo é a palavra que se aproxima um pouco mais, sabe? Ali no Livro dos Espíritos, também nesse mesma 80, 82, nessa mesma região de perguntas ali, Kardec é muito feliz quando ele fala que espírito, ele é um tipo de matéria, porque ele é alguma coisa, mas ele é matéria quintessenciada. Ele usa o termo quintessenciado. O que quer dizer isso, né? Na época de Kardec, tinha aquela... só se conhecia as 4 essências. Então, terra, a água, o fogo e o ar. Então, o espírito, ele era uma quinta essência, uma essência que não era conhecida para aquela época. Então, por isso que ele usou essa terminologia de quinta essenciada. Ele, de certa forma, ele é incorpóreo, porque o espírito em si, ele não tem um corpo, mas ele tem uma matéria, que essa matéria a gente não consegue definir exatamente do que ela é feita. Falar do átomo XPTO, é assim, assim, assado. A gente não tem linguajar, não tem desenvolvimento intelecto-moral para conseguir essa definição. Então, por isso que é muito difícil a gente chegar nessa definição exatamente sobre do que é feito o espírito. Mas o que nós sabemos é que uma vez que o espírito ele está em contato com o perispírito, né, como a gente conversou no vídeo anterior, ele está usando um perispírito, né, para poder passar pelas suas experiências. Aí sim, ele se junta, por assim dizer, ele se liga a essa matéria, que é a matéria perispiritual, e através disso ele tem a capacidade de interferir e interagir com a matéria que nós conhecemos. Então, são tipos de matérias diferentes, por assim dizer. A matéria que constitui o espírito, que nós não conhecemos exatamente como ela é de um tipo, de uma natureza, e a matéria que nós conhecemos aqui, que a nossa ciência conhece, ela é de um outro tipo, de uma outra constituição. E para a matéria do espírito, para nós espíritos interagirmos com a matéria que nós conhecemos, nós precisamos de um meio de campo, de um tradutor, de uma ponte. E essa ponte, ela acontece através do perispírito, e quando nós estamos encarnados, através do corpo físico. Então, é difícil a gente falar através da nossa linguagem sobre o que é feito, propriamente dito, o espírito, mas nós sabemos que ele é incorpóreo, como o Wagner falou, ele não tem fim, ele é, de certa forma, abstrato, não tem uma definição muito clara. Então, eu acho que é por aí, sabe, sobre a constituição do espírito. Interessante, porque o perispírito, né, é a matéria que, de certa forma, ela é característica do próprio planeta que a gente tem, né? Então, o espírito, ele usa da própria matéria, né, característica do planeta, ele aglomera essa matéria em torno de si, né, para que ele possa interagir com a matéria também, né, com outros tipos de matéria. E porque ele em si, na sua essência espiritual, nós não temos nenhuma analogia para poder, né, tentar entender do que é formado essa essência espiritual do espírito em si, né? Com o perispírito já fica mais palpável, porque com o perispírito a gente já consegue conceber algo, porque ele já utiliza, ele aglomerando essa matéria em torno de si, para nós ele já passa a ser alguma coisa, né? Então aí a gente já consegue ver alguma forma, alguma definição, né? Algo mais real, mais concreto para a gente, né? Inclusive a gente consegue até pensar num espírito, porque
ele com essa matéria ao seu redor, né, essa matéria que ele aglutina ali, ele dá forma pelo seu pensamento, né, que é um atributo dele. Então ele acaba dando forma. Sem esse perispírito, ele é muito abstrato, né, muito indefinido para a gente não tem capacidade intelectual, tampouco moral de entender do que realmente somos na essência espiritual, né? Olha que coisa interessante. Né? Pode se assemelhar, no livro dos Espíritos, tá? Que se assemelha a uma chama, a um clarão, a uma centelha, não é isso? Que vai mudando de cor de acordo com o certo grau de evolução do espírito, né? Mas ele se torna mais palpável para os nossos sentidos a partir do momento que ele tem, né, o perispírito, e esse momento é no próprio planeta, porque o espírito aqui no nosso planeta, ele vai se revestir desse perispírito compatível com esse planeta, e se ele for para outro planeta, ele vai se revestir com o perispírito compatível ao outro planeta, né, porque é a matéria compatível de lá, então aqui ele se reveste com a matéria compatível daqui. É como uma roupa, né, é como uma roupa. Então, obviamente, ele se reveste dessa matéria. E aí, ele, para a gente, ele se torna mais concreto, né? mais real, né? Mais próximo, mais perceptível, e justamente mais perceptível. Que é exatamente o que está no nosso princípio aqui no finalzinho. Ele fala que em certos casos, que são esses que você está descrevendo, quando ele faz uso do perispírito, né? Ele pode se tornar mais perceptível pelo sentido da visão, da audição e do tato. Ele se torna mais, né? Porque na sua essência espiritual, né? Excluindo essa matéria do perispírito, para nós não seria nada, né? Até os espíritos falam, para vocês pode não ser nada, para nós é alguma coisa, né? Então é interessante. E tem as características desse espírito, de nossas características fundamentais, né? Nós espíritos. Acho que o atributo essencial, como eu comentei, é o pensamento. Então, quando os espíritos colocam o pensamento como atributo, já dá um grau diferente de entendimento de importância ao pensamento, porque atributo é inerente ao ser. Não dá para a gente conceber o ser sem o atributo dele. Né? Então, ele acaba se mesclando, né? O próprio espírito acaba se mesclando com o pensamento, a ponto de se confundirem algumas vezes o próprio pensamento com o espírito, porque é inerente a ele. Então, quando o espírito pensa, né, aonde está o pensamento do espírito, o espírito também está presente, porque não existe pensamento sem o espírito. Não se dá para conceber uma coisa, né, distinta da outra coisa, porque é um atributo dele, portanto, é inerente a ele, está lá, faz parte dele, como, né, o copo tem o formato dele, o atributo do copo é a forma dele, então não dá para conceber um copo sem aquela forma de copo, é atributo. Não dá para conceber de outra maneira. A mesma coisa o espírito, né? O pensamento, como Wagner falou lá, que agora, já na individualidade, já contínuo, é um atributo, vira um atributo essencial do espírito. É mais ou menos por aí, né, Wagner? Interessante na sua fala, que a gente deve sempre observar. Se o espírito é indivisível, os seus atributos, ele não consegue separar os atributos dele mais. Então, como o grande, principal atributo é o pensamento, nós falamos, eu acho que no programa passado, acho que nós dissemos o seguinte, nós espíritos, nós só sabemos pensar. A única coisa que o espírito faz é pensar. O resto é manifestação e ou exteriorização do pensamento. Então, eu acho que um exemplo bem legal, por exemplo, dessa coisa da irradiação, o espírito irradia, quando Kardec fala que é uma chama, uma luz, uma centelha, para nós hoje o universo é repleto de oportunidades na analogia. Por exemplo, eu estou na minha residência, o Gustavo na dele e o Juliano na dele. 3 espíritos irradiando na casa dos outros 2, não é isso? E os 3 juntos irradiando em todas as direções, que podem ser ouvidos, às vezes sentidos pela fala, pela percepção, pela onda pensamento nossa, conforme eu falo, a vibração do meu pensamento, eu posso emocionar, posso fazer rir, posso fazer chorar, enfim. São situações que essa emanação do espírito vai por todas as direções. E essas distâncias, elas são maiores ou menores de acordo com a capacidade evolutiva de cada espírito.
Por isso que um espírito altamente evoluído, como Jesus Cristo, por exemplo, ele disse, onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu lá estarei. Por que ele lá estará? Porque estará o pensamento dele. Aquilo que ele deixou como conhecimento, que pela sua capacidade espiritual fica gravado por toda a eternidade. Porque Jesus trouxe para a gente o que é verdade, não foi a opinião dele. Ele trouxe que é verdade, só é verdade aquilo que vem de Deus. E nós, espíritos, somos as verdades de Deus caminhando aqui no planeta e em todos os lugares do universo, como o Juliano lembrou bem, nós espíritos preenchemos todo o universo. Então, não dá nem para citar um número plausível de quantos somos nós, mas nós podemos dizer tranquilamente que se o universo é infinito, nós, espíritos, somos em quantidade infinita, trafegando, viajando, crescendo, evoluindo, mas o pensamento continua sendo e sempre será o maior atributo de todos nós. E nessa possibilidade, nós vamos sempre imaginar que quanto mais a gente se esforça para unir-se na verdade de Deus, maior potencialidade espiritual cada um de nós teremos na individualidade, mas juntos seremos sempre maior potência, maior qualidade e maior quantificação. E aí que vem a necessidade de a gente estudar em grupo, né? Estar em grupo, evoluir em grupo, viver em sociedade, né? Que muitas vezes as pessoas às vezes pensam, né? Se eu vivesse isolado no deserto lá, seria uma pessoa melhor. Não, né? É aqui na sociedade que a gente precisa estar interagindo, estar trocando experiências, estar evoluindo junto, né? Então, tudo isso, mais uma vez, eu vou falar isso, o pessoal já deve estar cansado dessa minha fala, mas tudo isso são ferramentas para a nossa evolução, né? Tudo é ferramenta para a nossa evolução. Abre a caixa de ferramentas aí, cada um usa a sua. É verdade, é verdade. Mas essa característica do pensamento é super importante para o espírito, né? Porque, como é um atributo nosso, é uma questão interna do espírito, né? A gente não sabe, de certa forma, como se dá a formulação do nosso pensamento, né? O espírito pensa continuamente, né? Então, mas a gente sabe que o pensamento é um instrumento do espírito para agir sobre a matéria, né? Isso está muito claro na obra, né? Na obra espírita, que o pensamento, além de ser um atributo, ele é a ferramenta de ação do espírito sobre a matéria. E a matéria a gente pode pensar em qualquer estado, né? Inclusive o perispírito, né? Inclusive o perispírito, nos fluidos, né? E que a gente já conversou lá do mundo espiritual no outro vídeo, né? Que a gente falou do mundo espiritual, dos fluidos espirituais que a gente conversou lá. Então, o espírito, ele acaba agindo sobre essa matéria de uma maneira bastante interessante. Bom, creio que a gente... É legal comentar, né, que esse processo essa capacidade nossa de pensar, nós adquirimos ela no processo de individualização que o Wagner falou. Então, Exatamente. Isso uma das coisas que nos diferenciam do nós, espíritos com E maiúsculo, do E minúsculo, né? Do E minúsculo. Nós temos essa capacidade, esse atributo inerente de pensar. E como nós, espíritos, somos indivisíveis, insolúveis, por assim dizer, a gente consegue tirar essa capacidade nossa. A gente não consegue adormecer essa capacidade nossa. Não, como o Juliano falou, o tempo todo a gente está pensando. Mesmo dormindo, a gente está pensando. Então, assim, a gente consegue ver alguns efeitos muito claros, do tipo, o homem, para construir uma casa, ele pensou. Tá, isso é uma coisa que eu consigo ver. Né, que ele teve que pensar para construir, para manipular a matéria daquele jeito. Mas tem N outras formas que nós manipulamos a matéria através do nosso pensamento também. Isso acontece o tempo todo. Muitas vezes sem a gente conscientemente perceber disso. Agora eu vou pensar. Não, já estou pensando. Exatamente. É inseparável, né? É próprio do espírito, é um atributo próprio do espírito, é inseparável, indissociável, não dá para tirar uma coisa da outra. A gente tem pessoas que falam, né, que às vezes a gente pensa em nada, então vamos pensar em nada, né? O próprio pensar em nada já é um pensamento, né? Então, não tem como, 24 horas o tempo todo, o pensamento extremamente contínuo, né? E é legal que exatamente, acho que um dos motivos de que antes das preces espíritas a gente fala, né, vamos elevar nosso pensamento, né? Ele não fala, vamos deixar de pensar, vamos parar de pensar. Vamos pensar em coisas um pouquinho melhores.
Vamos melhorar, vamos melhorar. Vamos melhorar. Tem uma lógica aí, né? Eu acho legal uma lembrança que nenhum pensamento é em vão. Se nenhum pensamento é em vão, o pensamento é a nossa capacidade criativa e produtiva. É ele que gera a nossa capacidade criativa. Então, eu gosto muito de lembrar daquela frase, que o nosso pensamento, ele se propaga de forma isotrópica, ou seja, em todas as direções. Se propagando em todas as direções, vai encontrar pensamento similar, parecido. Esses pensamentos se juntam, se unem, aumentam a intensidade e mandam a resposta para a fonte emissora. Se a gente estudar isso em Jesus, nós vamos ver isso aí, nas leis de Deus, nós vamos ver isso aí, e no Espiritismo também. Quando a gente recebe a resposta, ou seja, tudo o que eu penso, eu recebo ele mais potencializado. Se hoje ou se amanhã, não sei, mas eu recebo ele mais potencializado. Por isso Jesus, profundo, sábio, né, e evoluído, dizia, orai e vigiai, que é para melhorar o pensamento. Tudo que eu lanço no universo de pensamento, eu recebo de volta. Então, eu tenho capacidade e condições criativas de selecionar melhor os meus pensamentos, sim. Lógico que nós estamos aprendendo. Não dá para dormir como estou hoje e acordar amanhã como Cristo. Mas o que vale é lembrar que somos, então, espíritos imortais no caminho. Nós vamos chegar lá um dia. Exatamente. E o pensamento é tudo para nós, né? A gente fala muito da prece. A prece, nada mais... A prece se faz pelo pensamento, né? O Wagner falou da comunhão de pensamento, né? Então, a comunhão de pensamento também gera uma força, né? Essa força, na prece, por exemplo, é para atrair bons espíritos, né? Então, você faz uma prece isoladamente, é algo importante. Agora, se você faz, né, em grupo ou com uma comunhão desses pensamentos em torno da comunicação com Deus, que é a prece, né? É o meu pensamento, né? A adoração, o meu pensamento elevado a Deus. Então, a gente potencializa isso, é bastante interessante. Mas para vocês que estão nos assistindo, que queriam, né, ou querem aprofundar um pouquinho mais nessa questão da atuação do pensamento sobre a matéria, né, da questão da ação do pensamento sobre a matéria, lá na Gênese, né, no capítulo, não vou lembrar, não sei se você lembra, acho que é os fluidos, né, Wagner? Um capítulo 14, específico, acho que é o 14, os fluidos, né? E no 14 lá, acho que o nome é os fluidos, pelo que a gente lembra aqui, né? E a gente tem lá todo, né, uma dissertação bastante complexa, né, mas ao mesmo tempo simples, que sobre a atuação do pensamento do espírito sobre a matéria, obviamente, né, sobre os fluidos, como a gente comentou, os fluidos espirituais, perispírito nosso, né, e a própria matéria física, né, a matéria bruta. Então, fica a dica para vocês, se vocês quiserem aprofundar, lá na Gênesis a gente tem um legado ali deixado por Kardec que dá para a gente se aprofundar bastante, né, nesse tema aí. Bom, acho que a gente está chegando ao finalzinho, né, do nosso encontro de hoje. Gustavo, queria deixar suas palavras finais. Só agradecer e fazer o convite para o pessoal, para, nesses nossos vídeos aqui, tentar olhar além da questão científica, da doutrina, olhar essa parte também filosófica, né, como ela é consoladora, porque acho que aí a gente consegue extrair muita motivação, muita esperança para o nosso dia a dia. Acho que essa é a minha mensagem final aí. Um abraço, pessoal. Um grande abraço a todos. Eu gostaria só de deixar assim como uma lembrança desse nosso momento, que o nosso pensamento é absolutamente construtivo. Se positivo ou negativo, é uma questão de escolha. Então, todos nós vamos pensar 24 horas por dia. Que possamos criar ferramentas para selecionar melhor a maneira construtiva do nosso pensamento, para que ele passe a ser cada vez mais positivo, alegre, otimista, capaz de transformar e renovar a condição espiritual a cada dia, a cada instante. Um abraço a todos. Eu também gostaria, então, de agradecer a todos aí, né, por nos assistirem, convidá-los a, se quiserem deixar seus comentários, a gente está respondendo na medida do possível, né, e observando com bastante atenção a esses comentários. Se também quiserem colaborar aí com o vídeo, deixando, né, clicando no sininho, cada vez que você se cadastra ali no sininho, ou você deixa ativado, toda vez que chegar um vídeo novo, você será avisado pelo próprio sistema. Então, gostaria também de agradecer a todos, Wagner, o Gustavo, né,
por mais essa oportunidade que estamos juntos aí, e até o próximo vídeo, pessoal.